Saudações, pessoal! Salve, salve, senhoras e senhores! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao podcast Senenkai BR. Uma produção da Associação dos Moços da Tenrikyo do Brasil. E hoje nós teremos mais um episódio Roda Viva com os Grandes Mestres, com o convidado reverendo Paulo Sato, que falará um pouco sobre o tema Hinokushin. E como entrevistadores teremos o Mikhail, o Masanori, o Masayoshi e eu. Isso. Então é isso, chega de muita enrolação. Roda a vinheta, editor! Fala pessoal, saudações a todos os presentes. Kaicho-san, antes de mais nada, o senhor poderia se apresentar um pouco pra gente? Meu nome é Yoshihiro Sato, sou condutor da Igreja Tenrikyo Bandeirantes. A maioria das pessoas me conhece como Paulo, então vou responder como Paulo, tá bom? Ótimo, muito obrigado e mais uma vez seja bem-vindo ao nosso podcast Senenkai BR. Para quem não conhece, esse episódio Roda Viva é um episódio que a gente discute sobre algum tema da Tenrikyo. E hoje nós falaremos sobre o Hinokushin. Kaicho-san, antes da gente adentrar na discussão, o senhor poderia explicar um pouco sobre o que é o Hinokushin? Perfeito. A Hinokushin, na doutrina do Tenrikyo, tem no livro Doutrina do Tenrikyo, na parte 8, na caminhada. Então, eu vou ler algumas partes, né, para as pessoas poderem compreender um pouco melhor. Ele começa após a explicação do Tanno. Essa satisfação não é uma mera resignação nem tolerância. É o ato de viver, haja o que houver, alegre e entusiasmado com o espírito cada vez mais firme, compreendendo o amor de Deus Pai em qualquer fato que nos concede diariamente. Quando sentimos realmente a graça em tudo que sucede diariamente, a alegria de agradecer-lhes se manifesta naturalmente em nossas atitudes e ações. Isto nos foi ensinado como Hinokushin, ou dedicação do dia. No hino sagrado, temos no hino 3, o 8º verso, não há algo tão penoso como as doenças. Doravante, eu também farei o Hinokushin. Sentiremos realmente a graça de sua proteção quando formos salvos de alguns sofrimentos físicos, relembrando os dias passados de enfermidade e comparado com os dias de hoje, em que estamos bem. Nosso espírito exultará de alegria inefável. Se compreendermos profundamente a felicidade de podermos trabalhar com saúde, amparado em Deus Pai, animando-nos a irmos à dedicação do dia ao Hinokushin segundo a vontade dele. Ao Hinokushin, esquecendo a ambição, isso se torna o primeiro fertilizante. Esse é do hino 11, 4º verso. Não há ambição num coração que se anima ao Hinokushin. Esta ação desinteressada, discreta e devota, sem poupança de esforço, será posteriormente o melhor fertilizante que fará produzir um belo fruto na vida de cada um. Ao observar, vejo um mundo gradativamente no Hinokushin portando o padiola no ombro. Hino sagrado 11, 3º verso. Hinokushin é a manifestação da alegria de uma fé ardente e assume as mais variadas formas. Não consiste somente no carregamento de terra. Todo o trabalho feito com entusiasmo e alegria, esquecendo a missão e de conformidade com a fé e dedicação do dia ou Hinokushin. Hinokushin não é um ato transitório, mas cotidiano de incessante alegria. Além do mais, essa alegria não fica confinada ao próprio indivíduo, mas influencia outras pessoas, induzindo sucessivamente o interessado a participar e compartilharem da sua alegria. Marido e mulher junto ao Hinokushin, isto é, primeira semente das coisas. E no sagrado 11, no 2º verso. Assim ensinou Deus Pai, quando ambos se entusiasmarem diariamente pelo Hinokushin,
convertendo-se e orientando-se reciprocamente, um espírito unido em plena harmonia, a afeição mútua transbordará do seu coração e a brandura e o brilho do ambiente primaveril encherão todos o seu lar. Isto é a primeira semente das coisas. A alegria de uma família espalha-se aos vizinhos e numerosas pessoas afluirão um após outros, entusiasmando pelo Hinokshin. Então a alegria da unidade do Espírito se estenderá ao mundo inteiro. Assim surgirá ao mundo, de vida plena de alegria e felicidade, que é o desejo de Deus Pai. Dessa maneira é explicado no capítulo 8, Caminhada da Doutrina do Tenrikyo. Kai-san, Sim. como o senhor falou na explicação do Hinokshin, Sim. a gente se sente feliz quando é salvo de alguma doença ou mal físico, né? E essa questão tem bastante relação com uma pergunta que um dos ouvintes nos mandou, que ele fala assim, ó: sempre tive muita saúde e por isso é difícil pensar que o meu corpo é algo emprestado. Existe alguma forma de cultivar esse espírito? Aí eu gostaria de complementar também, assim, né? Como que a gente pode sentir alegria de ter saúde quando a gente teve saúde a vida toda? Assim, é um pouco difícil, sabe? Depende muito de como a pessoa sente, né? Eu acho que a pessoa que, mesmo com saúde, né? Eu também nunca fiquei doente, né? A gente ouve desde criança, né? Sobre Hinokshin, que é importante, né? Porque muitas pessoas, não sei se acho que não conseguem associar muito a Hinokshin que você faz ao plantio de semente, pode dizer assim, merecimento, né? Eu entendo dessa maneira, né? De que quando eu estou fazendo o Hinokshin, logicamente, fazer com alegria, com entusiasmo, é o Hinokshin ideal, né? E muitas vezes a gente não está bem, né? Muitas vezes a gente faz Hinokshin por obrigação, muitas vezes a pessoa obriga você a fazer, né? Assim, as perguntas que as pessoas falam, poxa, Hinokshin a gente devia fazer com alegria, sim, perfeito, isso seria o ideal, né? Mas muitas vezes não é, né? Então, eu tento explicar para as pessoas, quando é dessa maneira, eu tento explicar que tudo que você faz, mesmo você fazendo com vontade ou sem vontade, seria um plantio de um merecimento que você está colocando, né? Então, eu procuro explicar mais ou menos dessa maneira. Interessante, obrigado. Sensei, aqui é o Masayoshi. Eu gostaria de perguntar para o senhor referente aos fushins, né? Nos períodos que antecedem os cenários, datas comemorativas nas igrejas, inclusive na sede lá em Bauru, as pessoas se unem espiritualmente para promover reformas, né? Construções, melhorias. Como você enxerga esse tipo de Hinokshin e como a gente pode incentivar os fiéis a participarem? O Hinokshin, né, como diz na doutrina, tem que ser todos os dias, todos os momentos, né? Por quê? Primeiro, porque a gente está vivo. Por estar vivo é que a gente consegue fazer tudo isso. Se a gente não estiver vivo, não teria condição nenhuma de fazer, né? Mas então, é que o Oyasama explica, né, que 3 anos, né, antes de cada decenário, ou fazer Hinokshin no Kyokai, né, é importante nas igrejas, né, ou própria casa de divulgação, ou onde tem o Kami-sama, né, é importante porque ela explica que esse é o local propício para nós plantarmos, né. Então, nesses lugares, quando você planta, ele nasce. E também, ao mesmo tempo, ele tem um outro lado. Se você não faz coisas boas, né, você critica, você também está plantando no lugar propício para nascer, né? Sensei, muito obrigado. Bom, Sensei, na verdade, assim, quando a gente fala de Hinokshin, né, Hinokshin acaba sendo uma palavra que acho que no português não existe uma tradução, né, pelo menos acho que eu não me lembro de ter escutado, e até mesmo em outros idiomas, acho que o pessoal realmente fica sempre falando a palavra Hinokshin. E aí, sempre quando refere-se a Hinokshin, traduz a fazer alguma coisa braçal, geralmente, né? Alguma atividade, né? Braçal. Sim. E
Eu lembro que eu li uma vez, na verdade, que assim, né, por mais que a atividade seja arrancar um matinho, né, ou fazer qualquer uma outra atividade braçal, o importante, na verdade, é com que pensamento, né, a gente está executando o Hinokushin, na verdade, né? Não sei se você poderia falar um pouquinho mais sobre isso pra gente, né, da importância do espírito, né, do momento da execução do Hinokushin. Lógico, se você conseguir fazer com todo esse sentimento de gratidão, né, e de agradecimento, esse é o Hinokushin seria o ideal, né? Mas muitas vezes a gente, como nós somos seres humanos, né, nós temos as poeiras espirituais e no dia a dia, né, de repente você brigou com a mulher, brigou com o irmão, tal, e, né, espiritualmente não está bem. Mas se você tendo alguma coisa para fazer, para ajudar as outras pessoas, eu acho que esse ato que eu acho que é importante, sabe? Porque só ficar pensando, vou fazer Hinokushin, isso, eu acho que para Deus Pai e para o Oyasama não serve nada, tá? Mesmo que você está com o espírito, não vou dizer sujo, mas, sabe, não está bem, mas você fazendo, né, esse ato de fazer, né, eu acho que é uma maneira de gente agradecer a Deus Pai e ao Oyasama. Entendi, certo. E aí, inclusive, consta, né, lá no hino 7 também, que aí acho que no primeiro verso, inclusive, né, que fala dizer uma palavra é Hinokushin, né, apenas deixa-se espargida a fragrância. Aqui, na verdade, já descaracteriza a questão até de um trabalho braçal aí, né, a gente pode dizer. O que Deus, na verdade, talvez quis dizer aqui nesse verso pra gente? É que para tanto Deus Pares como o Oyasama, né, ela sempre explica o caminho, né? Se você não tiver caminho, Deus Pai falou que não tem como você sair para fora, né? E esse caminho é exatamente essa fragrância. Falou, eu sou do Tendikyo, né? O Paulo falou do Tendikyo, mas o que será isso, né? Eu acho que essa é a fragrância que a Oyasama quis dizer, né? Porque muita gente, o pessoal fala assim, vai de Nyoigaki, Otaski. Mas eu não consigo porque eu não sei nada do Tendikyo. Realmente. Eu pergunto, será que eu que sou condutor sabe coisa? Tem muita coisa que eu não sei. Uma palavra, um gesto, ou fazer Hinokushin, sabe? Coisa voluntária, sem ter as pessoas olhando. Pô, esse cara é diferente, né? Por que você faz isso? Por que Aí é a oportunidade de você começar a explicar um pouco, né, sobre não, eu sou do Tendikyo, isso chama de Hinokushin, e nós fazemos, né? Então eu acho que é esse que eu acho que seria a fragrância, né? Perfeito, muito bom, obrigado pela explicação. Sensei, é o Masanori, né? Sim. A respeito do Hinokushin, é que a gente vive agora numa época assim que a gente fala muito de voluntariado, né? Ajuda voluntária. E a primeira coisa que, quando a gente vai tentar explicar sobre o Hinokushin, fala, mas é uma ajuda voluntária, né? Sim. O trabalho voluntário também é uma forma de ajudar o próximo. Sim. Não, eu acho que para as pessoas que não são da religião Tendikyo, o voluntariado, eu olhando como pessoa do Tendikyo, ele é Hinokushin. Eu acho assim. Não dá para diferenciar voluntariado com Hinokushin, porque eu acho que ele é uma só. Só que a palavra que são diferentes, né? Um fala Hinokushin, outro fala voluntariado. Eu entendo dessa maneira. Tanto é que para os meninos que vêm no Kyokai, né, fazer Hinokushin e tal, quando vê uma pessoa pela primeira vez, eu não falo para a pessoa que é Hinokushin, né? Eu falo para ele, não, esse é um trabalho voluntário que nós falamos em palavras do Tendikyo, que é Hinokushin. É dessa maneira que eu procuro explicar. Não sei se alguém tem uma outra explicação melhor, não sei. Perfeito, obrigado, Sensei. Sensei, atualmente a gente está passando por essa situação de distanciamento físico, né, entre as pessoas, e as igrejas elas não estão recebendo as pessoas como elas recebiam antigamente, né? Então,
Para as pessoas que não moram na igreja ou não estão frequentando a igreja por causa de toda essa situação que a gente está passando, de que forma o senhor acha que essas pessoas poderiam praticar o Hinokushin no dia a dia, né? Porque, como o senhor falou, o Hinokushin é uma coisa que tem que ser feito constantemente, né? De que forma ela poderia fazer isso? Eu acho que pode ser feito dentro de casa, né? Ajudar seus pais, né? Se sua mãe, seu pai está tá com dificuldade, você pode ajudar. Ou tem um vizinho que está cortando o cercado, aí você pode ir lá ajudar, entendeu? Eu acho que não tem assim alguma coisa que não pode ser feito. Eu acho que tudo é Hinokushin, né? Muito bom, obrigado. Sensei Masayoshi, eu sempre tive muito próximo, assim, da igreja do Sensei, né, e eu vi que a igreja do Sensei tem muito jovem, né, sempre tem muito jovem, sempre estão bem animados, fazendo Hinokushin, né. Na atualidade, né, atualmente, muitos jovens não frequentam mais as igrejas, né, com tanta frequência, mas assim, vendo esse exemplo do Sensei, né, e pensando assim no futuro, né, da Tenkyo aqui também, eu queria perguntar para o senhor, qual que foi o processo, né, para a sua igreja chegar a esse nível, né, com tantos jovens, não só participando das atividades, mas também fazendo o Hinokushin? Assim, o processo, né, começou com o Shonenkai, infanto juvenil, né? É que a gente fez o Tomarikai 3 ou 4 meses depois que formou já a igreja de Tenkyo Bandeirantes. Isso é graças a que eu estava participando do departamento de infanto juvenil do Shonenkai, né? O Tomarikai é o quê, senhor? Desculpa. O Tomarikai seria pousar uma noite no Kyokai, antes do dia do Matsuri, da igreja. Obrigado. Então, isso veio. Então, a igreja tem quase 45 anos, então a gente já faz mais de 40 anos que faz essa atividade infanto-juvenil, né? E lógico, chegando aos 15 anos, já não é mais do infanto-juvenil, né? Já é mais, aí já vira Senenkai, Fujinkai. Então a gente está aproveitando esses rapazes, né, essas moças que saem do Shonenkai, mas exatamente é isso. A gente vem fazendo há muitos anos, né? E lá quando nós fomos para a igreja nova, que a gente já faz uns 25 anos, né? A gente estava fazendo com as crianças do Kyokai mesmo, os fiéis do Kyokai, né? Mas a gente foi descobrindo que eles achavam que a igreja era japonesa, só podia entrar japonês, né? Aí que a gente começou a abrir, falar, não é, né? Aí nós começamos a conversar com as pessoas, né, com as mães que moram perto, convidamos ele para vir no Kyokai. Lógico, primeira vez, nossa, é difícil você deixar um filho vir pousar uma noite no Kyokai, né? Então, mas nós começamos a fazer algumas atividades e aí começamos a explicar sobre o Tomarikai, né? Pousar uma noite na igreja, aí para que os pais também ficassem assim, cientes do que a gente fazia, a gente começou a convidar os pais para vir na hora da janta, né? Na hora do almoço, no café. Aí eles vinham e olhavam que atividade que a gente estava fazendo, né? Aí eles gostaram. Aí os meninos de agora, as meninas de agora são as crianças que, quando nós começamos há 25 anos, aí começamos a chamar as pessoas, né? É isso que, ao mesmo tempo, né, está subindo para transformar em pessoas jovens, né? Nossa, que bacana, Cici, muito obrigado. Sensei Masanori de novo aqui. O Mikhail mencionou agora há pouco o primeiro verso do hino 7, né? Ter uma palavra é Hinokushin, apenas deixa-se espargido a fragrância, né? E aí, fazendo uma reflexão sobre esse período que a gente está vivendo, assim, do distanciamento físico, né, social, a gente tem focado bastante nas atividades online, né, também nas redes sociais. O senhor acredita que a gente poder, de alguma forma, tocar as pessoas através da internet, assim, das redes sociais também, se enquadra nesse Hinokushin de dizer uma palavra? Eu acho que sim, é perfeito. Eu acho
que é um meio de comunicação interessantíssimo, porque eu acho que através desses eventos, né, tem pessoas que ficam curiosos, gostaria de conhecer e quando acabar a pandemia, provavelmente vai para a igreja ou casa de divulgação, né? Eu acho isso maravilhoso. Muito bom. Sensei, eu tenho mais uma pergunta aqui de um outro ouvinte que é um pouco relacionado com aquilo que o senhor falou de estar animado ou não para fazer o Hinokshin, né? Sim. Essa pessoa fala assim, ó, no episódio da limpeza do banheiro da prisão, dos episódios da vida de Yasama, né? O Yasama fala que, mesmo fazendo um serviço duro, se fizer queixando, a razão da insatisfação alcançará o céu. Sim. Né? Aí ela pergunta, pensando nisso, o senhor acha melhor fazer um trabalho duro se queixando ou deixar de fazer o trabalho e não se queixar? Se conseguir fazer sem queixar, é o que Deus Pai deseja de todos nós, né? Mas muitas vezes a gente não, né? A gente, quando a gente for ver a realidade mesmo, né? Eu coloco as crianças para... É assim, né? Quando termina, por exemplo, estou dando o exemplo do que eu caio de casa, a gente faz o Tomaricai. Antes do Tomaricai, a gente, quando termina o Tomaricai, que seria domingo de manhã cedo, todas as crianças limpam o banheiro, limpam tudo, né? Eu vejo muitas crianças reclamando, poxa, eu não faço isso em casa e tem que fazer aqui na igreja, né? Aí tem as pessoas que são daqui, falam, não, mas é gostoso fazer, sabe? Incentivar, né? Deixar a criança fazendo com alegria, né? Porque fazer sozinho realmente é muito difícil. Mas se tiver 3, 4 crianças junto fazendo lá a limpeza, lógico, né? A limpeza das crianças, você vendo lá, não é aquela coisa, né? Até 50% tiver limpo, tá bom, né? Mas a gente agradece, incentiva, né? Isso faz com que a criança... eu acho que o Yasama sempre, né, ensinou para nós que tipo de educação a gente não deve dar bronca, pressionar muito. Porque não existe isso na vida modelo de Oyasama, né? Existe a sua na vida modelo de Oyasama, fala, nossa, obrigado, né? Parabéns, muito bem, você veio, sabe? Ela está sempre contente com a chegada das pessoas, né? Eu acho que é isso que a gente precisa aprender um pouco, né? Eu acho. Muito bom, muito obrigado. E pegando um embalo nessa linha, só um comentário que isso fez eu refletir durante a explicação do Sensei. Na verdade, quando eu era criança e participava dos otomaricais aí também, né? Não faz tanto tempo assim, acho que uns 15 anos atrás, talvez. Era o contrário, na verdade, né? Era o contrário, eu ficava contente ou melhor, eu não reclamava, né, de limpar o banheiro durante o otomaricai na igreja, mas em casa eu reclamava sempre, né? Então, era diferente, né? Eu nunca fui muito aquela criança que ajudava em casa, sabe? Então, minha mãe sempre fazia tudo, tal, mas quando tinha o Tomaricai, realmente, né? Com a presença de outras crianças, tal, acabava fazendo bastante Hinokshin e alegre, né? Sem reclamar. Era o contrário, na verdade. Não, mas é isso mesmo, porque tem vezes que eles fazem no Kyokai, lógico, a criança logo esquece, mas no dia seguinte, tem vezes que ele está fazendo. Aí os pais vão olhando aquilo lá, falam, nossa, o que Kyokai tá aí? O que eles estão ensinando para as crianças, né? São uma coisa que é um pouco diferente da explicação das outras, principalmente das outras igrejas também, sabe? E a gente percebe que é uma coisa muito bom. Eu só vejo os pais assim ficarem bastante contentes de mandar as crianças para a igreja, né? Eu acho que essa é uma maneira de... O pessoal fala assim, tem Shinja-san. Shinja-san é difícil, viu? Muito difícil, né? Eu, com 25 anos, não sei, tem pouquíssimas pessoas que consegui que ele tornasse Yobuko, né? Então, eu acho que é uma maneira, né? Eu acho que a gente, cada um, né? Acho que tem que ir descobrindo, né? As coisas que a gente pode fazer. Não, sem dúvida, acho que é um grande aprendizado, realmente. Na verdade, assim, eu só tenho a agradecer pela minha mãe sempre ter feito por mim, né?
Então, mas por outro lado, foi um grande aprendizado, e acho que por isso que hoje, na verdade, o que eu mais faço, eu não tô morando mais com meus pais, mas o que eu mais faço é lavar roupa, limpa a casa, faz um monte de coisa, né? Então, mas realmente acho que a criança, ela acaba sendo tocada mais fácil, né? Sensei, eu também sinto, assim, quando a gente faz Hinokushin com pessoas que estão animadas, a gente recebe essa animação, né? A gente também fica animado e a gente consegue fazer Hinokushin também contente, animado, satisfeito, né? Eu acho que o Hinokushin eu não sei se tem mais efeito ou não, mas com as pessoas fica bem mais fácil fazer o Hinokushin, né? Não, isso é verdade, viu? Principalmente a gente quando veja no dia do Hinokushin, né? Quando a gente reúne, né? Toda a família, todo mundo, e faz, é um início, né? Sensei, então tem aqui uma última pergunta dos ouvintes. Ela fala sobre o Hino 11, parte 4, né? Da ambição. Sim. Quando se fala que não há ambição no espírito que realiza o Hinokushin, o que isso significa? Que tipo de ambição é essa? Eu acredito que seja mostrar para as pessoas que eu estou fazendo, né? Ou você tem, através do Hinokushin, você tem as segundas intenções, né? Sabe? Eu acho que é mais ou menos isso. Quando a gente está fazendo o Hinokushin, muitas vezes a gente esquece tudo, né? Tá ajudando. Então, essa parte de esquecer que eu acho que é o importante do Hinokushin, né? Mas é que no momento que está fazendo, você está focado naquilo e você está fazendo com sinceridade, né? Eu acho que é essa sinceridade que é exatamente o Hinokushin que Deus Parens e Oyasama deseja de todos nós, né? Muito bom, muito obrigado. E você ainda pegando aí o gancho, aproveitando que foi falado do hino 11, né? O hino 11 é o hino que aparece mais vezes a palavra Hinokushin, né? São 3 vezes que aparece a palavra Hinokushin. E foi ensinado que esse hino é o hino que demonstra, né, que através do Hinokushin a evolução espiritual. Você poderia comentar um pouquinho mais sobre o significado do hino 11, né? Sim. Quanto mais você fizer Hinokushin sem reclamar, sem culpar o outro, isso eu acho que é evolução espiritual, sem a gente mesmo saber. Mais tarde a gente fala, nossa, que foi Hinokushin legal, gostoso, né? A gente vai pintar a igreja lá, e todo mundo pintando, sujando tudo, olhando pro cara do outro, um monte de tinta no rosto, e a gente fica rindo, né? Com alegria, né? Eu acho que esse sentimento que é exatamente que eu acho que é o desejo de Deus Parens, que eu acho que esse realmente é o sentido do Hinokushin, né? Perfeito, entendi. Obrigado. Sensei, no hino 11 também fala um pouquinho, né, sobre o Fufu, né, o casal, né, fala também sobre essa questão das poeiras. Eu acabei de casar, né, Sensei? Eu queria perguntar pro senhor, né, se tem alguma diferença fazer o Hinokushin com esposa, com marido ou com a família? Aqui é o que eu entendo, né, no hino 11, no segundo verso, marido e mulher junto ao Hinokushin, isso é a primeira semente das coisas, né? Eu também, nossa, faz muito tempo que eu não entendi, o que é essas coisas? Não sei se em japonês fala monodane, né? Em português fala coisas. Coisas? Estudei um pouquinho, aí eu via na explicação das aulas do Chocho-sama, né, sobre Hinokushin, e ele explica que coisa seria casal, né, se unir em prol do Tenkyo, e os dois partirem, né, com o espírito unidos para atingir a vida plena de alegria e felicidade, né? Eu acho que esse é o sentido, né? É o início de qualquer coisa, é o casal que é o início, né? Porque ela fala que são a primeira semente das coisas, quer dizer, a primeira semente do início das nossas vidas, né? Como casal. Nossa, Sensei, muito obrigado. Você que acabou de casar aí, Masayoshi, agora... Então, eu acabei de casar, fazer Hinokushin com a minha esposa, né? E eu também acabei de ter um filho, né, Sensei? Então, eu fiquei pensando nessa coisa, né? Esse início, né? O primeiro, mas ficou muito obrigado pela explicação. Sim. É que
Eu já tenho 7 filhos, né? 7, realmente, os filhos estão observando bem os pais, viu? O que você fala é uma coisa. Agora, o que você faz, né, é outra coisa. Eles estão vendo mais essa parte do que escutar o que a gente fala. Ó, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Mas eles estão vendo como o casal se porta, né? Eu acho que esse é o grande X da questão do Tenrikyo de agora, né? A gente tem que ter muita consciência disso. Nossa, que legal, Sensei. 7 filhos, muito obrigado. Você chega lá, Masayoshi, você chega lá, cara. Eu vou tentar superar o Sensei. Sensei, é o Masanori aqui. Eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor. A igreja do senhor realmente é uma das que mais a gente vê o número de jovens, crianças também, né, praticando o Hinokushin. Inclusive, no juramento, né, da Associação Juvenil, fala do Hinokushin, né? Então, eu queria saber assim, existe diferença de você incentivar o Hinokushin desde criança ou não incentivar isso para ensinar depois de adulto? Como que é isso daí? Uma boa pergunta. Eu briguei muito com o Zen Kaicho-san, porque ele sempre falava pra gente que quando você vai fazer o Soji, né, do Shinden, então a pessoa tem que ter yoboku, sabe? Tem que ter uma razão, né? Não sei como que fala. Em japonês fala rigatarinai, sabe? Eu sempre achei isso não correto, né? Tanto é que os meus filhos, por exemplo, desde criança, sempre me ajudaram a fazer o Soji no Kyokai, né? Por exemplo, vieram fazer, daí meu pai fala, criança é pequena, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode subir no Jodan. Ah, tá bom, o que o senhor fala que não pode fazer, não vai fazer, mas vai fazer. Aí ele ficava limpando, né, o narimono, essas coisas, né. De uns tempos, depois de mais ou menos uns 10 anos, quando meus filhos não subiam para fazer Hinokushin, ele falou, cadê os filhos? Cadê os filhos, né? Eu achei, nossa, ele reclamava tanto, né, mas é que é assim, a minha maneira de pensar é assim, a gente não sabe onde que a gente nasce, se nasce dentro do Kyokai, então eu acho que a gente tem algumas, não uma obrigação, mas eu acho que algumas coisas que nós achamos que precisa ser feito, e uma das coisas é limpeza, né? Não é só deixar para a esposa fazer limpeza, a gente pode fazer limpeza, não tem problema nenhum. Antigamente não, falar homem não faz nada disso, é uma obrigação da mulher, né? Mas hoje em dia já não tem mais isso, né? Tanto é que os meus filhos, desde criança, fizeram limpeza do Shinden, me ajudaram, né? Fazer. Eu hoje em dia, eles chega antes do Tsukinami-sai, do serviço do mensal, eu não preciso falar nada, eles vêm fazer Hinokushin, né? Fazer limpeza, Hinokushin, limpeza. Então, desde pequeno, criar esse hábito, né? Porque quando chega a uma certa idade, as crianças começam a questionar mesmo, que é isso, que é aquilo. Eu acho que é normal a adolescência das crianças, mas se está acostumado a fazer isso desde criança, eu acho que eles vão fazer. Agora, fala que não pode, não sei o quê, e não deixa fazer. Aí chega 15, 16 anos, 18 anos e manda as crianças obrigadas a fazer, muitas vezes as crianças não fazem, né? Sensei, então, muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença do senhor aqui. O senhor esclareceu muitas dúvidas, não só nossas, das pessoas que estavam aqui presentes, mas das pessoas que mandaram as perguntas também. Foi uma conversa muito esclarecedora. Muito obrigado. Nada, que isso. Eu que agradeço ao Senenkai, né, pela essa oportunidade. Eu gostaria que o Senenkai, eu acho que é uma maneira maravilhosa de, nessa pandemia, né, se movimentar, né, que é o Oyasama, e Deus Parens e Oyasama, fique contente, porque tudo isso eu acho que é um Nyoigaki e também eu acho que é um Hinokushin, né. Meu muito obrigado, boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Sensei. Muito obrigado, Sensei. Muito obrigado, Sensei. Muito obrigado.
Vamos agora para o Momento Leitura com episódios da vida de Oyasama. Pessoas que se combinam. Por volta de 1881-1882, Oyasama disse as seguintes palavras a Tamezo Yamazawa: Deus protege as pessoas reunindo-as pela predestinação. Aquelas com o mesmo espírito são as que vivem juntas nesta residência. E chegamos ao final de mais um episódio do podcast Senenkai BR. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, você pode escrever algo nos comentários aqui do podcast ou no YouTube, ou entrar em contato pelo Instagram em @senencaibrasil. Ou nos mandar um e-mail para o endereço podcastsenencaiBR@gmail.com. A sua opinião é muito importante para a gente ir criando o podcast ainda mais com a cara dos nossos ouvintes. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvirem o episódio de hoje. Muito obrigado e até semana que vem. Avante Senenkai! Vamos todos! Eu já tenho 7 filhos, né? 7, Sensei. Você chega lá, Masayoshi, você chega lá, cara. Masayoshi vai ter 13, né, Masayoshi? Eu vou tentar superar o Sensei. Apaga essa parte aí, por favor, senão minha esposa vai escutar aqui e vai ficar perigoso pra mim.